Desejamos um feliz sábado a todos os nossos amigos, em especial os alunos da Escola do Pensar, pais, parentes e também todos os funcionários, em especial aqueles que nos ajudam a cada momento que vamos fazer uma gravação. Hoje, 31 de março de 2023, sexta-feira, onde daqui a um pouco entrará o Santo Sábado. O nosso assunto de hoje, Jesus é o Messias. Nós vamos, depois da oração, explicar um pouquinho a esse respeito. Oremos. Eterno Pai, muito obrigado mais uma vez nós estamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso benfeitor. Obrigado, Senhor, pela redenção. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos concede. E a mim e a todos aqueles que estão nos ouvindo, que nos pertencem. Pai Santo e Eterno, abençoe os teus filhos onde quer que estejam. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. Como eu dizia, Jesus é o Messias. Desde o início, desde o pecado, que havia a promessa que Deus Pai mandaria o seu Filho, mandaria o Messias para salvar o mundo. E as profecias indicaram e falaram e disseram até que ele chegou e muitos não o aceitaram, não o reconheceram, mas existem as evidências de que ele é o Messias. Jesus Cristo é o Messias. Nesse dia de hoje nós vamos então ver alguma coisa a esse respeito. Vamos falar da cruz, vamos falar de segui-lo, ele vai dizer algumas coisas. E também os discípulos tinham suas dúvidas até que chegaram a uma conclusão que ele era o Messias. Mas vamos ler em Mateus 16, de 13 a 17. Versos a partir do 13, que diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Vejam que agora Jesus está aqui confessando o que ele é e ouvindo dos apóstolos também essa confissão que eles fizeram na palavra de Pedro: Tu és o Filho de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente continua, nós vamos encontrar o verso 21 do mesmo capítulo. E diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário subir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Jesus então agora começa a revelar os últimos dias da sua vida. Ele teria que passar por algumas coisas que os apóstolos não faziam a mínima consideração. Apesar dele estar dizendo sempre, mas não se entendia. Isso daí. No capítulo ainda o 16, a partir do 24, vamos ler o seguinte. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o verso principal do nosso estudo de hoje. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, quer me imitar, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No 25 diz: Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Palavras duras, mas são verdadeiras e são reais. No 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma? Ou quem dará o homem em troca da sua alma, da sua vida eterna?
porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Este discurso causou muito problema. E ainda hoje ele causa. Primeiro, é que no 21 ele diz que é necessário que ele morra, ressuscite no terceiro dia. No 24 ele diz que quem quer seguir após ele, tome a sua cruz e siga-o. E no 25, 26 e 27, ele vai dizendo então que aproveita ao homem se ganhar tudo e perder a vida eterna. E no 27 ele vai fechar também com um ponto polêmico, porque o Filho do Homem há de vir em glória do seu Pai com os seus anjos, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós somos salvos pelas obras? De maneira nenhuma. Nós somos salvos pela graça de Cristo, pelo próprio Cristo, seguindo-o. Mas é pelas obras que nós seremos justificados, ou examinados. Porque Jesus disse que ele vai julgar cada um, ele vai levar cada um segundo aquilo que ele praticou na vida. Que prática é essa? É a cruz de Cristo. Mas vocês sabem que muita gente não sabe qual é a cruz de Cristo. Uns acham que é filhos que dão trabalho, outros dizem que é a esposa que dá trabalho, outros dizem que são as doenças, outros dizem que são as agruras da vida. Não, isto não é a cruz de Cristo. Isso aí é a consequência do pecado. Se todos os que pecaram sofrem consequências do pecado, e aqui Jesus fala para uma raça eleita, aqueles que hão de herdar a vida eterna, se fosse assim, nem todos sofreriam as agruras da vida, esses trabalhos que nós temos, essas consequências do pecado, todos recebem. Agora, quem seguir a cruz de Cristo, quem carregar a cruz de Cristo, esse é que vai ser escolhido e levado para o céu. Então vamos ver melhor o que é a cruz de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar-nos a nós mesmos. O que é que você gosta e que é pecaminoso? O que é que você acha que é uma necessidade e é pecaminoso? Quais são os vícios que você tem? Você tem os seus vícios porque você gosta, porque você é dominado por eles, pelas suas paixões, e você precisa negar-se a si mesmo, dizer não ao pecado, dizer não ao inimigo. Isso não vai livrar você das agruras da vida, nem nas doenças, nem dos acidentes, nem de filhos rebeldes, nem de esposo ou esposa que não dão certo, não, nem de falsidade dos irmãos. Isto é consequência do pecado. A cruz de Cristo é fazer a vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Que você seja um obediente à lei dele, que você aceite a graça dele para salvar e que você faça evangelização, que você ame, perdoe, seja bondoso, seja amável, compreensivo. Isto sim é a cruz de Cristo, aquilo que ele fez na terra. O que Jesus fez na terra, isto é o que significa segui-lo. Imitadores de Cristo. Não jamais será as agruras da vida que vai então seguir a Jesus. Seguir a Jesus é fazer a sua vontade, é caminhar com ele na vida. Nós precisamos viver uma vida que Cristo viveu. Nós precisamos estar fazendo a vontade dele. Nós precisamos nos separando do mundo para que possamos imitar a Jesus. Vamos ver mais uma vez o verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras, obras de Cristo que nós praticamos. E pelo Evangelho, ou pelos Evangelhos, nós precisamos descobrir a vida de Cristo aqui na terra. O que é que ele fazia? Então nós vamos imitar a Cristo. Mas eu quero terminar esta meditação lendo Efésios 4, 25 até o 32, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha
o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que está fazendo mal ao próximo, não faça mais, porque é necessário que a gente vá acudir aos necessitados. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for de boa edificação, conforme a necessidade, assim transmita uns aos outros. Não entristeça o Espírito Santo, o qual foste selados no dia da redenção. Longe de vós nada de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia, e nem de malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus fez isso perdoando. Veja lá que a cruz de Cristo é algo que Ele fez, é praticar e imitar a Cristo. No capítulo 5 ainda, dando continuidade, diz assim: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós precisamos imitar a Jesus, perdoando, amando, servindo, sendo caridosos, repartir com os outros o que nós temos. Não é só dinheiro, não é só comida, não é só roupa. Sabedoria, paz, conhecimento, levar aos outros o Evangelho, falar dos erros que são cometidos, chamando a atenção para o que é que agrada a Cristo. Isto é seguir a Cristo. A cruz de Cristo é renegar-se a si mesmo, é negar-se a si mesmo, vencendo as paixões, a preguiça, não cometendo os pecados principais, evitando todo esse mal e guardando a palavra de Cristo. Eu sempre tenho dito que se alguém precisa mais de alguma conversa, alguma resposta mais clara, ligue para nós, 994-05-5612, ou então o fixo que é 5841-6664. Nós estaremos aqui dispostos a conversar, a ler a palavra de Deus e descobrir essas maravilhas. Eu peço também e agradeço que a semana passada eu pedi que desse um sinal que você leu, põe uma palavra, um ok, ou um sinal qualquer que você leu, se gostou, se não gostou. E eu recebi muitas respostas. Eu nunca tinha recebido tantas respostas de vocês. A gente manda essa mensagem para aproximadamente 3.000 pessoas. Muitos responderam dizendo que gostaram. Isso é bom. Muito obrigado e que Deus seja louvado por tudo isso. Vamos orar? E contem conosco, com a Escola do Pensar, para que a gente possa estudar a palavra de Deus e compreendê-la melhor. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então nós não devemos ficar em dúvidas de alguns assuntos. Este de hoje é um deles. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Abençoa-nos, Senhor, pela tua misericórdia. Dá-nos, Senhor, teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra e levá-la às pessoas que necessitam. Nós nos entregamos inteiramente em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês e muito obrigado.